Olá, bom dia. Às 3 horas da manhã estamos gravando este vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. É o segundo vídeo da série Utopia e vamos desenvolver uma teoria, mas essa teoria está fortemente alicerçada nos fatos. Essa série recebe o nome de Utopia em homenagem a Thomas Moros, que foi chanceler do rei Henrique VIII. Para nós católicos, São Tomás Moros. Utopia significa lugar nenhum. E por que Tomás Moros deu ao livro que ele escreveu o nome de Utopia? Porque ele tinha na mente dele a ideia de utopia? Porque ele sabia, ele era um grande iniciado, e ele sabia que havia no mundo uma ideia em curso desde Esdras, no ano 430 a.C. Nós estamos aqui pelo ano 1560, de 1500 a 1560. Ele já sabia disso, ele era católico, fervoroso, e os católicos estudiosos, como eu, sabem que desde Esdras, que foi criada a Kahal, que são os governantes invisíveis, segundo Serge Rutin, não tão invisíveis assim como a gente vai ver neste capítulo. Então começa tudo com Esdras, 430 anos antes de Cristo, e para fazer isso, eles vão fazer um mundo difícil de entender. Será o assunto e o título desse vídeo. Mundo complicado. Então vamos aproveitar aqui para dizer a vocês que estamos desenvolvendo uma ideia que se chama Projeto Caribou, que pretende ser um curso de reeducação de adultos, já que a nossa educação foi falha, e esse projeto tem capítulos e subcapítulos. Então, o capítulo que nós fizemos anteriormente era a densa selva da magia. Esse capítulo se chama Utopia. Cada um dos capítulos tem subcapítulos. Então, na densa selva da magia, eu desenvolvia a ideia de que, aparentemente, a magia divide-se em branca, cinza e negra. No final das contas, é magia. E aqui eu vou desenvolver a ideia de que o mundo aparentemente é assim. Américas, esse grande continente que vai do norte até o sul, África e Ásia. Dividindo assim simplificadamente, então nós temos as Américas, a África e a Ásia. Mas esses governantes invisíveis vão fazer vamos dizer assim, uma experiência. E essa experiência é o que nós vamos ver aqui. Agradeço a Maria Márcia pela sua doação. Agradeço o Davidson pela sua doação. Estamos começando a receber doações, vamos dizer assim, substanciais, pelo Pix 223-992-67753 no banco, que é o meu CPF, ou pelo Banco Bradesco, que eu coloco aqui no rodapé desse vídeo. Então, dizíamos eu que os governantes invisíveis
então decidem fazer uma experiência. O que seria, então, um mundo só, um único mundo, que naturalmente, pelas etnias e pela geografia, se dividiria em Américas, África e Ásia. Tem aqui a Europa, colorida, bem colorida, então vamos dividir em 4. Américas, África, Europa e Ásia. Então fica melhor a divisão assim. Mas essa divisão é totalmente controlada. Por quem? Pelos governantes invisíveis, que foram criados por Esdras no ano 430 a.C. na Babilônia. E eles então decidem que este mundo, que parecia então bem diferenciado, dividido em 4 continentes, 4 blocos, né? À esquerda, no mapa, aqui nós vimos as Américas. Depois, indo para o leste, nós vemos a África. Depois, bem colorido aqui no centro, a Europa. E indo para o Oriente, ainda mais para o leste, a Ásia. Eles decidiram criar a ilusão de que havia uma oposição entre o Ocidente, portanto aqui somente as Américas, com sede nos Estados Unidos, que eles vão tornar o país mais rico do planeta. Nós estudamos literatura na Universidade Católica de Petrópolis e quando os Estados Unidos vão se tornar independentes da Inglaterra, há uma reunião com os fundadores dos Estados Unidos, né? Entre os judeus cázaros e esses fundadores, que são Thomas Jefferson, George Washington, e vão fazer com que haja uma ilusão de que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, se opõe ao leste europeu, aqui nitidamente a Rússia e a China. E a Europa vai ficar no meio, sob o controle deles. Então há uma oposição ideológica e pragmática, porque a vida do Ocidente é uma e a vida do leste, o Oriente, é outra. E a ideia deles é fazer uma experiência. Essa experiência consiste em saber se o homem, o ser humano, habitante de 2 mundos agora, já que a Europa fica no meio termo, fica, vamos dizer assim, no banco da reserva, a oposição vai ser entre a América, principalmente a América do Norte, e a Ásia, mas especificamente entre a Rússia e a China. Se esses países vão ser mais facilmente governados, dando-se aos cidadãos a liberdade ou a igualdade. Então eles criam uma fraternidade, essas que chamamos escribas, em geral os fariseus, lá em 430, e essa irmandade, essa fraternidade chamada Kahal, é uma fraternidade oculta. Só os estudiosos católicos ou não católicos sabem, mas como católico você tem a obrigação de saber que é uma posição ilusória, isso não existe. Na verdade, a Kahal cria essa posição para testar, dando ao Ocidente a liberdade. Você pode chegar no centro de Nova York e chamar Deus de filha da puta, que nenhum soldado vai fazer nada com você. Total liberdade. Pode xingar o presidente da República, dizer que ele é um merda,
Kennedy é um bosta, ele foi um herói da Segunda Guerra Mundial, mas eu considero ele um merda. E nenhum soldado vai ligar para o que você está dizendo. Enquanto que no Oriente, a ideia é completamente outra. Todo mundo tem certos direitos fundamentais, que são 6. Não sei se eu vou me lembrar deles, mas vamos ver quais eu lembro. Habitação, lazer, educação, trabalho, saúde, falta só um. Esses 6 direitos fundamentais são colocados no leste, no Oriente, e dados a todo mundo. Enquanto que no Ocidente, esses direitos fundamentais não existem. Você tem de conquistar. A educação será aquilo que você puder pagar. A saúde será aquilo que você puder pagar. O vestuário e a casa, a proteção será aquilo que você puder comprar. O carro, né? O lazer será aquilo que você, mesmo gostando, terá que pagar para entrar no Maracanã, ou num campo de tênis, ou qualquer outro tipo de diversão. Então, há uma desigualdade imensa. Essa desigualdade é cultivada pela competitividade ensinada nas escolas. Você vê que as escolas, a lei da cooperação é o natural entre os homens. As abelhas, as formigas, os animais, todos os seres vivos sabem que uma tarefa é muito mais facilmente executada quando se coopera. Então eles vão fazer o seguinte, vão criar o espírito da competição, que já vem do lado da Grécia, de Roma, com os Jogos Olímpicos, com os gladiadores, e vai por aí. Então estimulam a competição, é a primeira grande arma dele. Os países se tornam competitivos, ou seja, inimigos. Competição quer dizer adversário, inimigo. E aí passa-se a ter uma inimizade que é falsa entre o Ocidente, encabeçado pelos Estados Unidos, mas que tem o Canadá também, e a América do Sul, e o Oriente, que fica assim mais bem localizado pontualmente na Rússia e na China, e a Europa fica no meio termo. Eles mantêm a Europa numa situação aparentemente privilegiada. Ela já está sob controle, mas eles vão fazer algo ainda mais, vamos dizer assim, furioso, que é a Revolução Francesa, para que a Europa esteja completamente sob o domínio deles. A Revolução Francesa, financiada pelos governantes invisíveis, então, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, na verdade, fraternidade só eles. Nunca você viu no mundo a fraternidade, desde 7.000 anos antes de Cristo. Até hoje, essa palavra fraternidade só se emprega a Carral. Os membros da Carral são fraternos. O Benai Berit é um banco onde todos os judeus que têm dificuldades tomam dinheiro emprestado a juros zero para poder sanar suas dificuldades e depois passam a contribuir para esse banco, que é exclusivamente judeu. Benai Berit significa o filho da aliança. A aliança é exatamente o juramento de amizade, de fraternidade. Eles juram fraternidade. São irmãos. E o resto do mundo, eles colocam isso como sendo uma meta a ser atingida, e isso cega os homens, porque os homens todos sonham com a fraternidade, que nós, no capítulo anterior, dissemos que é com o amor universal. Então, esses governantes invisíveis fazem esse plano, dividindo inicialmente o mundo em 4 blocos, né? Ocidente, são as Américas, África, que exploram,
tirando de lá todas as riquezas. A Europa, onde eles mantêm uma situação mediana até a Revolução Francesa de 1789, quando eles detonam a ideia, tomando conta de toda a Europa, criando a República, acabando com as monarquias e criando a República, res publica, ou seja, o que existe no país pertence ao povo, só que o povo é somente os judeus e a maçonaria. O resto não é povo. Se você não é judeu e se você não é maçom, então você não é povo. A palavra povo só se aplica a esses dois conjuntos sociais, judeus e maçons. Se você não pertencer a estes dois blocos, você não tem o direito de ser chamado meu irmão. Então a fraternidade só existe na Kahal, que se resume ao judaísmo e à maçonaria. E a maçonaria é uma criação do judaísmo. Portanto, Esdras tem uma inteligência gigantesca. Ele, sendo judeu, levita, portanto sacerdote, cria um reino de sacerdotes, e esse reino é quem vai se estender pelo mundo até hoje. O clã dos Rothschild é um reino de sacerdotes. São a irmandade, a fraternidade que herdou de Esdras esse reino sacerdotal que governa o mundo. E eles, entre eles, existe a fraternidade. São capazes de se sacrificar uns pelos outros. Matar ou morrer. Então, está aqui esboçado, de modo muito geral, aquilo que agora eu vou detalhar um pouquinho. O detalhe vai nos mostrar que é outro mapa maior. O detalhe vai nos mostrar que a África vai servir apenas de país, colônia. A Europa inteira vai tomar conta disso aqui. Cada um que pode, da Europa. A Bélgica vai se apossar do Congo belga. A França vai tomar uma grande parte da África Ocidental. A Inglaterra vai tomar o Cone Sul da África para explorar diamante, marfim, ouro e outras riquezas. Então a África é sacrificada assim, retalhada que nem boi para vender no mercado. E então o grande centro dos governantes invisíveis passa a ser os Estados Unidos da América, com o seu braço, que é o Canadá, seu adendo, e o leste europeu, como será chamado, a Rússia e a China, aqui em branco, passam a ser os antípodas, os inimigos, porque aqui são dados os 6 direitos fundamentais, a igualdade, mas é tirada a liberdade. A isso se chamará comunismo. Uma prova disso? É simples. Extremamente simples. Nós temos aqui um livro escrito pelo Cardeal Ottaviani, já mostramos várias vezes, onde esse plano é descoberto pela polícia secreta americana, e a polícia secreta americana acha que está fazendo o trabalho dela. Intercepta um telegrama, e esse telegrama, intercepta uma informação, e essa informação é repassada em forma de um telegrama, que será levado para a França e para outros países, dizendo que há uma revolução em curso. Aliás, esta daqui já é a segunda, porque a francesa ninguém soube. Quer dizer,
Os católicos que sabiam que Weishaupt foi alimentado pelo reino sacerdotal dos Rothschild, criando assim os Illuminati da Baviera, que se uniram a Robespierre, cabeça da Revolução Francesa, e que cortaram a cabeça de todos os maçons. Veja como eles são cruéis. Então eles criaram os maçons, depois eles criaram a Rosa Cruz Vera, que fez a Revolução Francesa. Os maçons se orgulham, se ufando ignorantemente, dizendo que foram eles que fizeram a Revolução Francesa, mas não foram. Mas na Revolução Francesa eles fizeram uma coisa notável. Eles fizeram com que os prosélitos do judaísmo, ou seja, convertidos ao judaísmo, os cázaros, tomassem a nacionalidade judaica. Ou seja, não eram judeus, eram cázaros, uma tribo vinda do Cáucaso, ou seja, lá da Rússia. O Cáucaso, mais tarde nós vamos mostrar a vocês, o Cáucaso fica na Rússia. E aí, eles vão trazer essa tribo da Rússia. Aqui nós temos um mapa que mostra a Rússia. E aí, essa tribo ficava aqui, né, e se chamava cázaros. E eles vão trazer esses cázaros para a Europa, exatamente para a Alemanha, ou Germânia. Os Illuminati são da Baviera, essa região aqui, e eles fazem a Revolução Francesa apenas para destruir os reinos, o clero, os monarcas, a monarquia, e dar ao povo a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Pura mentira. Porque o que eles querem é simplesmente saber se o povo se adapta melhor, é mais facilmente governável, se der a ele a liberdade de dizer o que quiser, fazer o que quiser, claro, tem limites, mas com muita dificuldade, ou se a igualdade, tendo garantido 6 direitos fundamentais que dão ao homem o essencial como animal, para viver como animal, e tiram as liberdades fundamentais. Então, são dois sistemas, duas ideologias realmente antípodas, antagônicas, e isso faz com que os idiotas, que constituem a grande população do globo, acreditem nessa falsa bipolaridade, nesse antagonismo. E aí vai haver guerras, lutas entre aqueles que querem a igualdade e aqueles que querem a liberdade. Essas lutas são todas elas fabricadas. Então, uma delas, a Revolução Francesa, claramente se soube, porque Weishaupt mandou um bilhete dizendo a Robespierre quais eram as diretrizes da Revolução Francesa. E quem levou esse bilhete, esse plano, foi um monge apóstata que botou dentro do casaco na noite de frio, se encapuçou e saiu a cavalo para entregar a Robespierre, dizendo que estava na hora de fazer a revolução, sustentada pelo clã sacerdotal dos Rothschild, que são os herdeiros espirituais de Esdras. Mas acontece que um raio bateu na cabeça desse canalha, desse desgraçado, e ele caiu fulminado. A população vizinha então chegou ali para socorrê-lo, já estava morto, e viram os documentos escondidos no meio das roupas. Quando tiraram, era um plano de conquista da França, e através da França expandir-se por toda a Europa. Levaram para o delegado, na época não tinha esse nome, mas, e o delegado levou até o rei, e o rei achou que aquilo era impossível. Era impossível que um grupo de pessoas, ele não sabia, não conhecia a fraternidade, a Carral, ele não conhecia, era um idiota, um ignorante. A maioria dos governantes apenas assina papéis, não governa. O rei reina, não governa. Ó, essa frase é célebre. O rei reina, não governa. Quem governa? Os governantes invisíveis, os representantes da Carral, que não são tão invisíveis assim, porque aqui, não na Revolução Francesa, se sabe. Porque o plano todo delineado
que vai ser publicado posteriormente com o nome Os Protocolos do Sábio de Sião, na Rússia, cai nas mãos do rei da Baviera, mas ele não acredita. Ele acha que é impossível. Os monarcas têm muito poder, os nobres sabem que eles têm sangue azul, basta você cortar uma pequena parte do corpo, você vê que todo mundo tem sangue vermelho. Essa idiotice de considerar sangue azul e o homem comum também foi criada por eles. Na verdade, só eles têm sangue divino, né? Eles têm sangue dos deuses, são filhos dos deuses, portanto são deuses, enquanto nós somos lixo. E os lambibotas deles, então, são uma classe intermediária que os ajudará a realizar o plano dele. Então, na Revolução Francesa, intercepta essa informação. Mas acontece que o rei da Baviera não acredita. Ele acha impossível. A nobreza está muito unida e sabe que os homens de sangue azul não têm como sair do poder porque estão ali por direito divino. Eles cometem a idiotice de achar que Deus os colocou ali e ninguém tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Portanto, não serão os Illuminati da Baviera que vão conseguir executar aquele plano que está no papel, que em 1905 vai ser publicado pelo professor Sérgio Nilus, na Rússia, e que vai provocar uma convulsão na Cajal. O professor Sérgio Nilus vai ser condenado a pagar uma multa. Quer dizer, o pedido de condenação no Tribunal Internacional de Berna é feito para que ele seja condenado, porque ele denuncia esse plano, ele tem os papéis, aqueles papéis caem na mão dele, já dissemos isso com mais detalhes, e ele publica em 1905, junto com a polícia secreta russa, e aí a Cajal espalha a ideia de que aquilo ali é uma ficção literária. Desacredita, portanto, o professor Nilus. Curiosamente, o que eles não dizem é que o Tribunal de Berna, na Suíça, inocentou o professor Nilus, e não só inocentou, como transferiu a multa que seria cobrada a ele para os judeus que o processaram. Ou seja, ele deveria ser preso, pagar uma multa, ser proibido de publicar os protocolos. Ao invés disso, ele foi solto, foi declarado livre para publicar aqueles documentos que esteve na mão dos juízes do Tribunal Internacional de Berna, olharam, viram que eram autênticos, e ainda hoje há livros que dizem que os protocolos são falsos. Ainda hoje. Você vê a tenacidade da fraternidade satânica da Cajal. E aí, do mesmo modo que aquele documento foram interceptados, então há um segundo momento. Esse primeiro documento vai ser lá por 1700 depois de Cristo. Esdras é 430 antes de Cristo, portanto a distância enorme. Você vê como a ideia permanece fiel, firme e estável por tanto tempo, de 430 antes de Cristo até o ano 0 ou ano 1, são 430 anos. Depois do ano 1 até o ano 1700, a ideia permanece a mesma, a fraternidade permanece a mesma, cria uma co-irmã, ou várias, as sociedades secretas, contra as quais a Igreja Católica vai tentar lutar, o cristianismo em geral, mas a Igreja Católica, que é a mais unida, e vai criar coisas que a história depois vai dizer que são horríveis, e são de fato, como a Inquisição, como o controle que o clero exerce, uma hierarquia que exerce um poder despótico sobre o povo, não sabendo que existe uma outra hierarquia que exigirá, que exercerá um poder mais despótico ainda, que é o que nós estamos experimentando hoje. Pois bem, Tomás Moros supõe um mundo sem a Cajal, que seria um paraíso. Ele sabia de tudo, como Sérgio Nilus, só que Sérgio Nilus viveu em 1900 e Tomás Moros viveu em 1530
1536, mais ou menos por aí, assim. 1576, desculpa. Então, a diferença é de tempo só, mas a ideia é a mesma. Então, o telegrama interceptado lá é casual, o daqui não, é por investigação. Aqui diz que os governantes invisíveis são todos judeus. Telegrama número 76.186, transmitido pelo Estado-Maior do Exército, segundo o gabinete. Em fevereiro de 1916, soube-se pela primeira vez que na Rússia se estava fomentando uma revolução. Descobriu-se que as pessoas e firmas que a seguir se mencionam estavam implicadas nessa obra de destruição da Rússia, e da Rússia a partir da Rússia para o resto do mundo. Jacob Schiff, judeu, com Leb e companhia, firma judia. Jacob Schiff, de novo, chefe, cabeça dessa conspiração. Felix Warburg, banqueiro. Otto Kahn, banqueiro. Mortimer Schiff, banqueiro, irmão do primeiro. Jerônimo Hanauer, banqueiro. Guggenheim, já não sei se é banqueiro, mas é judeu. E Max Beitung. Em princípio de 1917, o poderoso banqueiro Jacob Schiff, que é o chefe da Kahal, começou a proteger Trotsky, judeu e franco-maçom, aqui fica claro. A franco-maçonaria e o judaísmo constituem uma unidade, cujo verdadeiro nome era Bronstein. E aí eles vão confiar a um outro judeu chamado Lenin, que é nome falso. Vão confiar a Lenin a execução desse plano. Então, o plano é claro e é simples. Seria conquistar o mundo através de revoluções. Então, o motor secreto da revolução, então, aqui nós temos Nikita Khrushchev, já. Aqui nós temos o Trotsky, aqui nós temos Marx, todos nomes falsos. Aqui nós temos Davi Ben-Gurion, aqui nós temos André Gromyko, e iria por aí para vários nomes conhecidos que ninguém suspeita que pertenciam a Kahal. Então, na verdade, os governantes invisíveis não são tão invisíveis assim, e são todos judeus, ou maçons. E os maçons têm um segredo. Esse segredo é jurado, que é não dizer o que eu estou dizendo aqui. Eu sou franco-maçom, pertenci ao GOMEB, o GOMEB foi extinto, não vamos detalhar, e eu agora fiquei absolutamente livre de todos os meus compromissos, de todos os meus juramentos, e estou dando essa série para dizer: nós estamos nesta situação devido ao que eu acabei de relatar. Então, que mundo é esse em que vivemos? Um mundo complicado. Será o título desse vídeo, que é o segundo da série Utopia. Então, vamos então nos despedirmos. Até a próxima, que já passa de 30 minutos. E eu disse que esses vídeos não deveriam passar 30 minutos. Obrigado pela visualização.